feedback de eventos Feedback de com eventos, a isso Júlia. mesmo. Isso mesmo, Katia-san e Erina. Vamos falar de dois eventos que aconteceram esse mês de outubro na sede missionária Dendote do Brasil. Primeiro, vamos saber como foi a Assembleia Geral da Associação dos Fiéis da Tenrikyo do Brasil e Onomotokai, com o reverendo Sérgio Tadashi Ota. Ele é diretor da sede missionária Dendote do Brasil e também da Associação dos Fiéis Yonomotokai da Regional São Paulo. Boa noite, Kaito-san. Tudo bem? Aí, boa noite a todos. Boa noite. Boa Nós noite. gostaríamos de saber como que foi a assembleia do Yonomotokai esse ano no Dendocho. Assim, como acontece, né, todos os anos, é, no Dendote foi realizado a Assembleia Geral da Associação dos Fiéis, né, e também o ensaio do Serviço Sagrado, o MANAB, né. Todas as regionais do Brasil, principalmente da região de São Paulo, interior, Paraná, Rio de Janeiro, né? São escalados por cada regional um hino e vestem o Otsutomegi, tá? Para poderem realizar este Otsutome Manabi. Tá? E uma coisa que, após a pandemia, tem assim, uma coisa boa, né? É que muitos jovens, né, estão participando do Otsume Manaus, né? Então, eu creio que isso também é um modo de incentivar, né, os jovens a estarem participando desse evento do Yonomotokai e também tendo a oportunidade de poder, né, colocar o Tsumegi e sair no altar, né, no Shinden do Dendocho, porque normalmente, né, se faz, são somente os condutores de igreja, né, esposas que Uhum. saem mensalmente. Então, uma vez por ano, no Sokai do Assembleia do Yonomotokai, né, tem essa possibilidade de pessoas, né, que, igual, se for uma pessoa de uma casa de divulgação, né, que não tem uma igreja, então, Uhum. nem o Otsumigi geralmente se põe, né, faz Uhum. a cerimônia mensal do Pukiyoshi, mas geralmente de Rapi, né? Então, eu acho que Uhum. isso também incentiva bastante os jovens a estarem participando deste evento do Yonomotokai. Ah, que bom saber que depois da pandemia, né, teve essa participação maior dos jovens, significa que os jovens estão mais empenhados, né, em aprender a dança, né, dos hinos sagrados e também os instrumentos, né? O tema até da live de hoje é sobre os instrumentos, né? Então, é muito bacana saber dessa mudança, vamos dizer assim, né, dessa maior participação dos jovens. Então, o evento desse ano também foi muito bom. E em relação ao ensaio, foi isso. E também em relação à Assembleia, é, lógico, dentro da Assembleia tem o serviço, o ensaio, né, do serviço sagrado, e tem também algumas palestras, né, depoimentos. Katia-san poderia falar sobre isso, né? Inclusive, Katia-san foi um dos palestrantes também, né? Ah, sim. Este ano tivemos o relato da experiência da fiel da Igreja Curitiba, né? Contando a sua experiência das diversas graças que a família, né? Não só ela, também a família dela veio recebendo nessa época oportuna, né? Do que estamos passando, tá? E esse ano fui escolhido, né? Pelo Chotsama para contar um pouco, incentivando os participantes a
mesmo faltando, né, apenas 3 meses, mas que, né, temos mais praticamente, né, 3 meses ainda. Né? Então, em 3 meses é possível fazer muitas coisas, né? Até o dia 26 de janeiro. Então, e a importância de não desperdiçarmos, né? E também convidarmos aqueles que ainda talvez estejam meio receosos, mas, né, incentivar a que, né, todos juntos, né, como o Chimbachara Sama pediu no passado, todos juntos, né? Sem que ninguém fica de fora, estar caminhando unidos rumo ao decenário de Oeste. Então, foi mais ou menos essa mensagem. E a importância do regresso a Dibá, principalmente Uhum. ano que vem, que vai ter diversas atividades de diversas associações que estão sendo preparadas lá em Odibá e muitas pessoas, né, já estão, com certeza, se preparando para poder realizar o regresso a Dibá. Uhum. Ah, sim. Faltam 3 meses, né? Sabemos também, né, que esse mês de outubro, né, tem vários, saiu uma grande caravana, né, do Brasil. Temos pessoas lá, inclusive daqui a pouquinho tem uma pessoa que está lá que vai falar direto de Odibá também, né? E, Kaitio-san, como o tema da nossa live é sobre os instrumentos sagrados, nós gostaríamos que o senhor também falasse de alguma experiência, o seu pensamento em relação aos instrumentos. Então, em relação ao ensaio do serviço agora que foi realizado do Yonomutokai, né? A escalação dos hinos, né, é dividido por regionais e cada regional sempre, desde mais de um mês antes, né, já começam a fazer as escalações, chamando os participantes da própria regional para tocarem, dançarem ou para fazer o de kata. E eu acho que esse ponto é bastante importante. Claro, não é só para o Manabe do Yonomotokai, né? Que Uhum. o treino é importante, né? Como o Roberto Caetano também disse, treinar é bastante importante, né? Não é porque nós achamos que sabemos tocar, né? Que vamos negligenciar. Ah, não, eu chego na hora, faço Ryoshige, faço Champon, eu já sei, decor, saltear. Mas se fosse assim, né, então Oyasama não teria insistido para que treinasse, né, os Uhum. instrumentos, tanto a dança das mãos também. Né? Preparar, no Fudesaki aparece muito preparar os instrumentos. Esse preparo nada mais é treinar, né? Uhum. Deixar treinado para que, no momento em que é realizado realmente o serviço sagrado, né, seja no Kyokai, no dia do Tsukinamisai, numa nave do Yonomotokai, no Tsukinamisai do Dendocho, né, Uhum. possamos, né, estar tocando, dançando, cantando da forma como Oyasama ensinou. Esse é o mais importante. Né? Então, creio que. E se não fizermos o treino, como são é, 9 instrumentos, né? Mais 6 pessoas Uhum. que dançam. Esse treino é exatamente para criar a harmonia de todos os participantes. Né? Tendo a harmonia, tendo esse espírito de união, né? E de alegria por estarmos, né? Realizando o serviço sagrado, né? É que esse sentimento que vai alcançar Deus Pai. Né? Se Uhum. fosse apenas para tocar do melhor jeito, dançar do melhor jeito, então era melhor contratar, né, profissionais, que são muito melhores que a gente. Mas não é isso. Né? O serviço sagrado Uhum. ensinado por essa, mas não é isso. É a união, né, de todos, né, dedicando a importância do serviço essa sinceridade que alcança Deus Pai e vice-versa. Né? Então, por isso que o treino é importante. Né? O treino é importante exatamente para harmonizarmos todos os juntos, né? E no dia determinado realizarmos da melhor forma possível, sem, né? Que cometer, como o Roberto Caetano comentou, né? Até aconteceu lá em Odibá, né? De o serviço ser cancelado, né? Então, eu repito, né? Novamente, dada a importância que realmente tem a realização do serviço. Então, eu creio que treinar, né, realmente treinar, por mais que saiba, mas treinar com todos juntos
eu acho que seja bastante importante para todos nós. Uhum. Sim. Muito bom, Katia-san. Realmente faz a gente pensar e refletir, né? Esse treinar, né? Participar do ensaio significa estar preparado, né? Harmonizando, né? Porque senão, além, como o Katia-san falou, né? Poderiam ser profissionais tocando, né? Que são especialistas, vamos dizer assim, mas não é esse o objetivo de Oyasama, né? Quando ensinou os instrumentos. E também poderia tocar sozinho, né? Não precisaria ficar ensaiando, né, todos os instrumentos e também quem faz a dança, Isso mesmo. né? Poderia cada um tocar e ficar ensaiando sozinho, né? E no dia vai no Exatamente. que eu caio, mas não é assim, né? Se você Não é. não está em harmonia, por mais que você treine sozinho no dia, você pode tocar no seu ritmo e ficar desafinado, né? Sim, muito Exatamente. bom. É. Eu acho É que esse que é o objetivo. sim, eu acho que com essa mensagem, né, até fica um incentivo ainda maior, né, para que todo ano, quando tem a assembleia do Yonomotokai e o ensaio, mais pessoas aí possam se candidatar, né, dando o seu nome aí na lista das regionais. Isso. Ah, Então, tá bom. Muito obrigada, então, Kaicho-san, Tadashi Ota. E vamos então também saber de um outro evento que aconteceu esse mês na sede missionária da Endote do Brasil. Muito obrigada, Katia-san. muito obrigado a todos. Muito obrigada, Tadashi Katia-san, pela participação hoje aqui na live, relatando como foram, né, os eventos que aconteceram. Dois grandes eventos, né, como a Júlia disse, a Assembleia Geral e teve também, então, o ensaio, né? E você que está em casa participou de algum, né? Caso tenha alguma boa experiência, algum comentário aí, compartilha aqui com a gente. Bom, a gente está aqui aguardando, então, né, os comentários de vocês aqui no chat, certo? Bom, continuando, então, a gente ainda vai estar falando sobre o feedback de eventos, porém, do outro evento que aconteceu no fim do dia, né? Depois da Assembleia do Ensaio Geral, ocorreu o famoso Tendi Matsuri, né? Então, é sobre isso, então, que agora a gente vai conversar. Para falar sobre o Teni Matsuri, temos um convidado falando direto de Odibá, né? O Reverendo Elton Masanori Kimura, que foi o presidente da Associação dos Moços da Tenrikyo do Brasil e é o condutor da Igreja Tenrikyo Jussara. Bom dia, né, E Katia-san? aí, boa noite. Boa noite a todo mundo que está participando da live do Tendcast, que vai assistir a gente depois também. Primeiro, eu gostaria de agradecer todo o apoio que eu recebi de toda a comunidade tenriquiana do Brasil nesses 3 anos de gestão do Senencai que conclui agora. Nesse dia 27, passei esse cargo pro Nilson Otaki, sucessor da Igreja Tenrikyo Bauru, e a cerimônia foi muito bonita, de posse do novo índio. Então, oficialmente, a partir desse mês, ele é o novo presidente do Senenkai. Aí eu achei até que não ia nem mais falar aqui no Tendcast, mas eu recebi esse convite. Mas também eu quis participar para poder fazer esse agradecimento mesmo. E tivemos também para encerrar a gestão o Tendi Matsuri, que eu acho que foi um evento assim que depois de muito tempo a gente conseguiu rodar ele assim tão harmoniosamente, né? Porque todo mundo fez as barracas e também as barracas conseguiram animar o público durante todo o evento, fora as apresentações que a gente teve. E vendeu tudo, né? Do começo até o fim. Não faltou, mas também não sobrou tanto.
Eu acho que no outro dia só tinha uma barraca que estava vendendo o que tinha sobrado e também conseguiu vender tudo, né? Então acho assim que foi muito bom. A gente calcula que girou aí em torno de umas 3.000 pessoas durante todo o evento, né? E foi bem distribuído e a gente recebeu um feedback muito bom. É muito bom mesmo. Eu acho que de todos esses Tende Matsuri desses últimos anos que a gente tem feito, acho que esse foi o melhor. Tava bem organizado também, né? É porque a minha gestão começou assim num pós-pandemia, né? E as atividades do Serenkai tinham sido todas barradas por um momento, né? Ainda mais o Serenkai, que sempre atuou na linha de frente nas atividades de divulgação, Hinokshin. Então tudo isso ficou meio assim, parado, né? E aí, já desde o início da gestão, a gente teve esse grande desafio que era retomar todas essas as atividades do Serenkai Caravana de Missionamento, o Corpo de Hinokshin, a nossa assembleia presencial, e pouco a pouco a gente foi conseguindo fazer tudo isso. E a gente conseguiu retomar todas essas atividades, colocar elas, rodar assim, de forma é, bem boa, assim, né? E como resultado de todo esse esforço, eu acho, e a união espiritual de todo mundo nesse pós-pandemia, a gente teve a gratificante visita do Daisuke Sama na ocasião da Assembleia Conjunta Comemorativa dos 70 anos de fundação do Fujinkai e do Senenkai do Brasil, né? Acho que esse foi um momento, assim, muito de muita gratidão que a gente pôde viver. Foi como um incentivo também para dedicar bem no meio das atividades dos 140 anos do ocultamento físico de Asama, que está agora chegando na fase conclusiva, né? Resta aí pouco mais de 2 meses, já não tem 3 meses, né? Mais até lá. E é, agora acabar de fazer a nossa dedicação para poder contentar ainda mais Oyasama, né, na ocasião da celebração. Mas agradeço de coração e também todo o apoio que a gente recebeu nas rifas e nos nossos Uhum. eventos, né? Inclusive a gente ia sortear uma rifa, mas como a comunidade nos apoiou assim de forma grandiosa, a gente conseguiu sortear duas rifas, né? E quando a gente estava vendendo essas rifas ali na manhã do Tende Matsuri ainda, a gente viu que todo mundo vinha ali depositar com a gente aquela esperança de fazer o Odibagari nos 140 anos do ocultamento físico de Oesama, né? E a gente via que, assim, os olhos de algumas pessoas chegavam até a brilhar, assim, a hora que tava comprando a rifa. Assim, não falava, mas tipo assim, tô depositando a minha esperança de regressar a Diba nessa rifa, né? E aí, lá no momento lá do sorteio, a gente ficou muito emocionado com a torcida de todo mundo e numa loucura sem tamanho, o pessoal da tesouraria do Serenkai, os vice-presidentes, vieram falar comigo, vamos sortear mais uma, vamos sortear mais uma. E aí a gente acabou sorteando mais Uhum. Chegou sorteando mais uma rifa, mas graças a Deus e também ao apoio de todo mundo, também o lucro do Teri Matsuri, né, que do Osonai que o pessoal fez, a gente vai poder comprar essa terceira passagem, né? Então deu tudo muito certo. A gente sempre fala assim que o Serenkai é uma associação que não tem dinheiro. Quando tem, a gente tem que usar, porque é sinceridade dos fiéis e a gente tem que converter para o crescimento da comunidade Uhum. mesmo, né? E que bom que a gente pôde fazer tudo isso em gratidão a todo o apoio que a gente tem recebido, né? E aproveitar também para pedir apoio para esse novo presidente que está entrando aí. Ele é um presidente muito bom, e com certeza com o apoio de todo mundo vai conseguir desenvolver atividades aí extraordinárias aí em prol do desenvolvimento do Seneca e do Brasil e também do crescimento do caminho. Muito obrigado e yoroshiku onegai shimasu. Nossos parabéns aí para o Senencai, né, para todas as associações regionais, né, porque o Tênis Matsuri realmente envolve todo mundo, né? E foi uma grata surpresa o segundo prêmio mesmo, né, da rifa aí, acho que todo mundo ficou muito empolgado quando depois do primeiro sorteio saiu aí o segundo também. E uma coisa também maravilhosa, né, do Tênis Matsuri desse ano foi o tempo, né?
porque a previsão do tempo para o sábado era de chuva, né? Então, imagina tanto para o Teni Matsuri quanto para a Assembleia, né, do Yonon Tokai, o Dendocho cheio, né, muitas pessoas ali com chuva, realmente ia ser muito difícil, mas aí, né, graças aí à proteção, né, de Deus Pares e Oyasama, foi um dia, assim, muito bonito, né, e os dois eventos aí puderam acontecer, principalmente o Terimatsu. Imagina aquelas barracas, as pessoas, assim, né, não iam conseguir nem ficar, nem circular, né, nem comer direito ali na rua, né, então foi muito bom. Exatamente. E assim, essa gestão agora encerrou na 99ª Assembleia aqui da sede, no dia 25. A gente participou aqui em nome do Seneca do Brasil, com mais de 20 jovens participando da Assembleia. E aqui também a previsão era chuva. Eles ficaram, a diretoria aqui da sede ficou até o último momento, vai fazer dentro do chinês, vai fazer fora, vai fazer dentro, vai fazer fora. E aí eles falaram assim, não, vamos fazer fora mesmo. E aí, incrivelmente, não choveu. E foi só terminar a assembleia, acho que não deu 5 minutos que terminou a assembleia, começou a Olha, chover, todo mundo saiu correndo, mas já tinha terminado. Então, nossa, realmente, olha. são graças extraordinárias e coincidentemente a gente tinha vivido isso no Brasil e a gente veio viver isso aqui de novo. E a gente fala assim, olha, realmente é para sentir as proteções divinas, é todo o Uhum, tempo mesmo. uhum. E aí, como que está na terra parental, né? Bom, tiveram, né, a assembleia, né, com tempo bom. Que outras novidades aí? Qual é o seu sentimento, né, de estar regressando, entregando, né, a gestão do Senencai, passando para o novo presidente, Nilson Otaki? Qual é que é o seu sentimento, Katia-san? Assim, eu tô muito feliz, porque o meu sentimento é de missão cumprida. Eu acho assim que a gente conseguiu, assim, com o apoio da diretoria, principalmente, dessa gestão, a gente conseguiu, cumprir aquilo que a gente tinha conseguido, né? E a gente conseguiu também, levar um pouco de alegria também para as pessoas do caminho, com as nossas atividades. Eu acho que isso pra gente como é que fala assim? É um presente sem tamanho, né? Tá aqui em Odibai é extraordinário, como sempre a gente recebe a razão. Eu vou todos os dias de manhã pro Otsutome desde o momento do Odemashi, né? Que é quando o Oyasama vem ali para residência ali, para quando ela sobe ali, né, para ficar diante dos Uhum, seguidores, desde aquele momento e depois a Sasutome aproveita também para fazer o Negai também, pedindo por muitas pessoas assim que têm orado e é realmente extraordinário. Assim, aqui o nosso coração fica todo o tempo assim tomado assim de muita energia, assim, de muita gratidão. E poder passar aqui o cargo pro próximo presidente foi também de uma alegria sem tamanho, assim. É, sem palavras, assim, né? Mas assim, eu tô muito feliz. Inclusive, eu tava brincando com o Nilson, que ele falou assim, nossa, eu tô cada vez mais, tô cada vez mais nervoso, e eu falo assim, engraçado, porque eu tô cada vez mais, assim, tranquilo, mas eu acho que é o peso da responsabilidade que, né, vai caindo sobre os ombros deles e saindo do meu, né, mas uhum. assim, é muito gratificante, todas essas oportunidades que a gente tem para dedicar. Ah, que bom, então. Então, aproveite, né, esses dias na terra parental. E hoje, como a live a gente tem como tema os instrumentos sagrados, o que que o Katia-san poderia falar sobre esse tema? Uma A gente experiência, fala, um sentimento? É. a gente fala muito sobre a importância do Otsutome, né? Mas na verdade, o instrumento também tem quase o mesmo grau de importância, porque. Não, desencadeia aqui, ó. É, porque o Oyasama sempre orientou, né? Inclusive, no episódio 54 da Uhum, vida de Oyasama, né? Quando ela tem fala assim, toque com o espírito, né?
E se a gente ler esse episódio, fala assim, Yoshie Iburi, desde 1877, quando tinha 12 anos de idade, ela recebeu durante 3 anos as lições de shamisen, diretamente de Oyasama, né? E nesse período, Uhum. ela recebeu diversas instruções. E uma dessas instruções é preciso completar os instrumentos de qualquer modo, né? Esse era a importância que o Oyasama dava na execução do serviço com os instrumentos, né? E ela dizia assim ainda: se não estiver treinada, sente-se em frente ao instrumento e toque com espírito. Eu aceitarei esse espírito, né? Uhum. Então, ela sempre assim orientou pacientemente também para que os seguidores, né, conseguisse aprender a tocar esses instrumentos. E também com muita gentileza e muita paciência, né? Ela dizia assim: Yoshi, tente tocar com as cordas 3, 2 do shamisen e soará todos, né? É assim que se treina. Então, você vê assim o amor maternal dela Uhum. assim vivo, né? No incentivar do Uhum. tocar dos instrumentos musicais, né? É, Tanto é que, tendo isso como exemplo, eu passei a treinar na cidade de Jussara, semanalmente, algumas crianças, né? Eram crianças, assim, que tinham um tempo, assim, não é que tinham um tempo ocioso, assim, e aí, como são... por contato de um outro seguidor assim, fiz esse convite e elas aceitaram e eu passei a treinar em torno de 5 crianças ali na cidade de Jussara. Pois incrivelmente essas crianças aprenderam a tocar os instrumentos, estão aprendendo ainda, estão treinando semanalmente, né? Mas já têm participado do serviço sagrado da cerimônia mensal do Kyokai, e eles me acompanham na cerimônia mensal dos das minhas igrejas filiadas, que nem assim, Nova Maringá, Kioka, e para ajudar a completar o serviço sagrado, né? E eles vão lá, todo contente, tocam bonitinho, sabe? Uhum. E aí o serviço fica animado, as pessoas também se animam, né? Eu falo assim, Uhum. olha como que é importante realmente a gente ter esse cuidado de criar oportunidades para as pessoas terem esse contato com os instrumentos musicais, porque com Uhum. certeza, ao mesmo tempo que a gente se alegra em poder estar completando as mãos do serviço nas cerimônias Uhum. mensais, né, das igrejas, também eu penso que o Essama deve se contentar muito. E também penso que isso deve se reverter em quantas e quantas graças na vida dessas crianças Uhum. daqui em diante, né? Então, pensando assim, o coração fica assim muito animado. Fala assim, olha, a gente tem realmente que incentivar as crianças Uhum. a os instrumentos, apresentar e ter aquela paciência, porque Uhum. de ensinar com todo cuidado. No começo erra mesmo, né? Vira samba, mas é assim que vai aprendendo, né? E eu acho que com certeza esse é um caminho, né, para a gente poder contentar também e corresponder todo o amor que o Oyasama legou dentro dessa caminhada de 50 anos da vida modelo dela e a importância que ela deu para os instrumentos musicais também, na realização do serviço. Uhum. Ah, muito bem. Que bacana essa experiência aí de treinar, né, de ensinar as crianças, e elas aprendem mais rápido, né, até mais rápido do que os adultos, né? E hoje elas estão ensinando pra gente, né? Ah, então, tá bom, então. Então, muito obrigada, Katia-san, né? E desejamos aí um bom regresso, né, os próximos dias e um bom também retorno aqui ao Brasil, tá? Então, muito Muito, obrigada aí pela sua muito obrigado. participação no Teiricast, né, aí direto de Odimar. Muito obrigado a todos, muito obrigado também a toda a comunidade, como eu disse no começo também, por todo o apoio que eu recebi durante a minha gestão e com certeza daqui em diante também eu gostaria de continuar me dedicando ao desenvolvimento do caminho e do ensinamento no Brasil, junto com todos vocês. Então, até o Brasil. Obrigado, hein, Masanori. Kaicho-san Masanori. Muito obrigado. Sou eu aqui, ó. Por tudo aí, toda a gestão, todas. Muito Mas obrigado.
Agora você vai ter mais tempo para participar aqui com outros assuntos, tá bom? Esse que é o meu medo. Obrigado. Muito obrigado. Vai ser uma satisfação. Obrigado. Sim, muito obrigada, né? Então, Katia-sama Sanori, participação especial diretamente da Terra Parental, né? Parabenizando, né, o Seinenkai por todas as atividades, né, realizadas durante o Tenrimatsuri, né? O sorteio das rifas aí, que o pessoal ficou bastante animado, né, para ganhar os prêmios, né? Também não sei se essa é a palavra, mas também parabéns pela aposentadoria do cargo aí, né? Passou o bastão, né, para o sucessor, a gente deseja sucesso na nova gestão, né? E como o Paulo falou, né, a gente então, né, espera, né, que o Masanori participe novamente em outras ocasiões, então agora falando sobre outros assuntos, né? A aposentadoria foi muito bom, gostei. Né, então a gente aguarda aí o Masanori novamente, né, que já é um parceiro aqui da live, né? Então, este aqui não é um adeus, né? Um até logo. Bom, aqui no chat temos aqui a Lúcia Tanaka, que deixou uma mensagem também referente aqui à participação do Masanori. Nossa gratidão ao ex-presidente do Seinenkai pela dedicação nesse período desafiador e sucesso ao novo presidente Nilson Otake, né? Então, realmente, um dia a gente espera conversar com o Nilson aqui, então, na nossa live. E temos também aqui a mensagem da Nilza Costa, né? Então, ela está dizendo aqui, boa noite a todos, né? Então, boa noite a Nilza. Muito bom ter todos vocês aqui participando aqui com a gente na live. Então, agora, finalmente, a gente vai para o momento reflexão.